Aleluia, glorificado, exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha, que graça divina, que instrução poderosa, que palavra maravilhosa estamos recebendo a cada oportunidade em que podemos acessar esta nova página desta grande e segunda parte, a de estarmos nos identificando com Bartimeu, aprendiz da fé, nesta série inédita, a incrível história de Bartimeu, baseada no texto bíblico do Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, a parte B. Então, o texto bíblico lá, para nós darmos continuidade, nele está escrito: o cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Aleluia, glória a Deus, que palavra tremenda. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade. Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui dedicados, concentrados, focalizados para o aprendizado desta revelação sagrada. Senhor, as nossas vidas estão diante de Ti, para sermos ainda mais aperfeiçoados, sermos acrescentados, Senhor, à nossa fé. Ó Deus, por intermédio dessa palavra santa, é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Vamos dizer juntos amém e graças a Deus. Aleluia. É importante que a nossa fé ela tenha um segmento, uma continuidade, não é? É a pergunta que nós aqui hoje nos fazemos. O contrário disso seria como querer nascer, mas não querer crescer. Lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 52, a respeito do menino Jesus, o evangelista ele escreve dizendo: e crescia o menino crescia em estatura, graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Aleluia. Jesus crescia, veja, fisicamente, Jesus crescia intelectualmente, porque o intelecto, as emoções e a vontade, eles fazem parte da alma, que nos liga à vida terrena. Ele crescia em graça, crescia espiritualmente. E aqui já vai a pergunta, já vai o primeiro questionamento da nossa aula. Vamos chamar aqui de aula hoje, Como nós estamos crescendo? Em que direção estamos crescendo? Em quais áreas estamos crescendo? Em qual etapa da nossa vida estamos crescendo? Somente fisicamente? Somente intelectualmente? Não estamos crescendo emocionalmente? Não estamos tomando as atitudes certas? Estamos crescendo espiritualmente? Estamos crescendo profissionalmente? Estamos crescendo somente financeiramente? De que maneira nós estamos crescendo? Existem várias áreas da nossa vida, parte delas pode ainda estar estagnada, paralisada. Então, plantar uma semente e ela não se desenvolver é frustração, principalmente para o agricultor, Iniciar o ano letivo, tudo isso como exemplo, mas não desejar ser aprovado, encarando as matérias indesejáveis, a disciplina pessoal, as provas, é ou não é aqui para nós exatamente o oposto do que é crescer, do que é ir para frente? O apóstolo São Paulo, quando escreve na sua carta aos Filipenses, chamada também a Carta da Prisão, no capítulo de número 4, não vou lembrar do versículo, ele disse: esquecendo as coisas que para trás ficam. Veja, Bartimeu, ele semelhantemente vai deixar as coisas para trás, prosseguindo para o alvo. A nossa vida cristã deve ser exatamente assim. Nós devemos deixar as coisas que atrás ficam e prosseguir para o alvo. O texto continua dizendo: pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus, bendito seja o seu nome. Como se tem em uma página anterior, para frente é que se anda. Hebreus 12, verso 2, quantas vezes for preciso nós darmos essa ênfase, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o caminho, citado no Evangelho de João, capítulo 14 e o verso 6. Então ele é o início, ele é o caminho, ele é o final. Que maravilha, temos todas as ferramentas
os recursos para nós desenvolvermos, crescermos, não ficarmos paralisados, sentados, como é a ênfase dessa história. Então, querer chegar do outro lado, mas não querer atravessar o rio, não é? É esperar que ele venha a se abrir. Existem ocasiões em que Deus fez com que se abrisse uma fenda para o povo passar, não é? Mas nesse sentido, nós precisamos fazer a travessia, iniciar um projeto, uma construção, mas não concluí-la. É frustrante, não é? Existe um método que eu vou aqui compartilhar com você, um método que é utilizado mundialmente, não é? Pelos empreendimentos, pelas grandes, médias e pequenas empresas, que é o método chamado PDCA. P de plane, D de do, C de Shrek ou cheque, não é? E A de act. Então, plane, do, cheque, act. Muitas pessoas que estão agora, amigos, amigas, podem fazer o comentário e nos ajudar na explicação desse método, não é? Que é exatamente um círculo desenhado, dando a entender que tudo que se planeja é preciso levar ao segundo passo, que é a execução, a materialização do plano, não é? E durante a execução desse plano é necessário, indispensável, checar, monitorar, controlar, acompanhar. Para quê? Para a peteca não cair. Quem é bem sucedido nos negócios, quem tem bom desempenho nos negócios, quem floresce, quem prospera financeiramente, profissionalmente, é porque utiliza esse método. Pergunte a alguém que é profissional perto de você, no seu ambiente de trabalho, se ele não utiliza esse método. O último, act, ação. Por que ação? Porque ao checar, ou controlar, ou monitorar, ao analisar, ao examinar o que não vai bem, então é preciso que se tome uma ação para que então se realize a melhoria. É o Kaizen, não é? Do japonês, criado pelo japonês, o Kaizen, melhoria contínua, continuamente estar melhorando, se aperfeiçoando. Vou aqui citar o que já disse em uma página anterior. Nós devemos, aprendi isso com o pastor Edson Alves da Silva, saudoso pastor, que Deus abençoe a sua família. Ele diz: devemos viver como se Jesus tivesse morrido ontem, tivesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Aleluia, glória a Deus. Vamos ou não vamos manter uma vida cristã, uma vida com Deus em plena atividade, não é? Nossa salvação já está garantida, mas precisamos batalhar por ela, pela nossa fé, não é? Principalmente no dia a dia, porque Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, o verso 41, ele disse: vigiai e orai, o Espírito está pronto, olha aí a revelação de Deus, mas a carne é fraca. Um aprendizado que tivemos agora recentemente, eu quero compartilhar com vocês, é do processo de oração. Todas as vezes que nós nos colocamos de joelhos para orarmos, a nossa carne, ela é contrariada. Quem deseja, quem gosta de orar, naturalmente, eu estou dizendo, a natureza física não gosta de orar, porque quando nós nos colocamos em oração, talvez não passemos 1 minuto, 2 minutos ou mais, e quando nós passamos mais tempo, nós pedimos pelos nossos parentes, nossos amigos, pedimos pela mudança do país, enfim, pedimos a Deus. É como Mateus 7, verso 7, que diz: pedi, Então aquele é o momento da primeira fase, a fase natural, carnal. Nossa carne está condenada aqui à morte. Está escrito aos Hebreus, capítulo 9, verso 27, aos homens está ordenado morrer uma vez. Então a nossa carne, ela está comprometida, ou se irá morrer de morte física, por enfermidade, por um acidente. Que Deus nos livre, nos proteja e nos guarde, que nós possamos viver enquanto Jesus, ele não cumpre a sua promessa de voltar e buscar os santos, aqueles que estão em conexão com ele. Devemos viver o bastante para prestar um serviço a Deus, estendendo o seu reino aqui na terra, nos corações
no interior da vida de cada pessoa. Então, veja, nós temos necessidade de ter essa conexão por meio da oração. Quando nós passamos, não desistimos de orar, nós vamos para uma segunda fase, que é a fase do louvor, da adoração, da gratidão. A gente já não pede mais, só adora, não é? E se a gente não desistir, for mais adiante, nós teremos uma fase, que é a terceira fase, não é? Da manifestação da presença. Aí nós ficaremos em silêncio. O Salmo de número 46, né? Está escrito lá no meio do Salmo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Daí a gente tem iluminação, tem entendimento, tem revelação, tem sonho, tem visão, né? Tem inspiração, capacitação de Deus. Tudo isso acontece porque nós seguimos os 3 grandes passos. Deixamos aquele sacrifício do altar, né? Quando a nossa carne ela é ali contrariada, passamos para dar lugar à alma. Quando a gente passa a louvar, adorar, chorar. Então a terceira grande fase, se não desistirmos, nós voltaremos, mas se desistirmos, voltaremos para o começo, tudo de novo. Quando nós jejuamos e abrimos mão do jejum, então voltamos novamente para o começo, para nos aquecermos. Lembra de Levítico 7, verso 7 também, né? O mesmo capítulo e versículo 7, verso 7, mas é Levítico, que diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É necessário então nós nos mantermos aquecidos. Você lembra da luminária, a lâmpada, né, que estava ali dentro do templo, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3, a lâmpada estava quase se apagando, o ministério de Eli, o sacerdote, estava quase se encerrando. Então Deus, ele chama por Samuel, né, Shemuel no original, que não tinha ainda percepção, sensibilidade para ouvir a voz de Deus, que ainda era um jovem aprendiz. Ele vai por 1, 2 ou 3 vezes com o sacerdote que lhe dá as instruções. Quando você ouvir essa voz, você responda a essa voz, não é? Fala, porque o teu servo escuta. E alguém, quando disse em interpretação, em revelação divina acerca desse texto, eu aqui repasso a vocês e compartilho, né? Porque estamos aprendendo sempre. Essa é a palavra-chave da vida moderna, não é? Além da informação, aprender sempre. O sacerdote teria dito, quando você então ouvir a voz dele, diga: ouve, fala, Senhor, né? Samuel significa ouvido, né? Ouvir a Deus. Fala, Senhor, porque o presidente da república ouve, aleluia. Fala, Senhor, porque o pastor, presidente da igreja, da instituição, ouve. Fala, Senhor, porque o diácono ouve. Fala, Senhor, porque o auxiliar ouve. Fala, Senhor, porque o empresário ouve. Fala, Senhor, porque a irmã do círculo de oração ouve. Fala, Senhor, porque o pregador ouve, porque o mestre ouve, o apóstolo ouve, o evangelista ouve. Fala, Senhor. Temos que estar disponíveis para atender a voz de Deus, a vontade de Deus, não é? Semelhante a Abraão, quando ele recebe o chamado divino para um sacrifício, uma prova a mais, talvez a última prova, não é? Abraão diz: eis-me aqui, Senhor, não é? Abraão, esse será também uma outra grande série, não é? A escalada da adoração. Não perca, participe conosco aqui na página, não é? Em nosso canal Vida Diária, né? Com o pastor André Rilson. E voltando à nossa estrada aqui, né? Voltando ao caminho da história de Bartimeu. Cada barulho que a gente ouve ao fundo, não é? nos resgata que nós estamos tratando esta grande série, este tema a respeito do nosso personagem Bartimeu, Evangelho de Marcos, capítulo 10 e o versículo 46. Então, por isso existe a importância do crescimento espiritual, por tudo que nós aqui falamos e comentamos. Maravilhoso, porque na atualidade, não é? Nós podemos retornar à trilha, voltar, não é? a um detalhe, a uma mensagem, a um trecho, uma frase, uma palavra que não ficou muito claro. Você pode retornar, meditar, examinar, não é? Também pesquisar na sua biblioteca pessoal e ser abençoado por Deus. Nós vamos aqui dando mais uma pausa, voltaremos na próxima página, não é?
desta nossa série, desejando que Deus abençoe você poderosamente, grandiosamente, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. O Senhor é contigo, Ele garante a tua vitória. Nós cremos perfeitamente que a sua fé está sendo acrescida, né? Sua fé está sendo aumentada, você está sendo aperfeiçoado, instruído, né? Mobilizado como a palavra de Deus fez com Bartimeu, para alcançar mais de Deus na sua vida. Recebe essa vitória nesse dia, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus.